E um pouco assim também você vai chegar onde, na clareza, acho que um pouco também na prática. Claro, não é aquilo de você ficar experimentando várias coisas, mas você focar em umas 2 coisas, que nem eu estava focando em desenvolvimento. Daí a partir do momento que eu vi que, poxa, comecei a ver, daí deu certo, daí você pensa, putz, isso aí é legal, cara. Entende? Massa. Tá filmando isso daí tudo? Ah, que legal. Ele tá ligado na câmera ali, aí batendo papo aí. Pois é. Cara, uma das coisas que eu queria ver se você topa fazer hoje assim, acho que o teu histórico é bem legal, né? Pô, tu tem 20 anos 20 anos. e 4 experiências profissionais já, né? Já. Tipo, é bastante. A minha primeira, acho que foi com uns 20, primeira remunerada, essas 4 tuas foram remuneradas? Sim. Então, Teve algumas coisas também que não foram remuneradas. Então, e isso que eu queria propor para você, assim, de a gente fazer a aplicação de uma ferramenta de design de carreira que ela vai mapear esse teu histórico profissional. Topa? Bora. Então, primeira coisa, né, te apresentar, falar da ferramenta, trouxe aqui um bloquinho. Acho que esse daqui só por enquanto. Okay? Tá. Eu costumo dizer que a vida é uma montanha russa, né? Eu Sim. costumo dizer não, acho que tem mais gente que fala isso. Mas profissionalmente a gente vê esses altos e baixos e na profissão também é a mesma coisa. Eu queria que você primeiro, antes da gente eleger o que foi positivo, o que foi negativo, que você primeiro fizesse uma lista de todos os trabalhos que você teve. E o importante do conceito de trabalho é, esquece coisas remuneradas ou não remuneradas, é tudo que você considera trabalho. Estágio no quê? Aqui era a parte de suporte técnico pro cliente também. E esse daqui tá escrito o quê? Aprendiz. Aprendiz do quê? Jovem Aqui. aprendiz. Isso era de riscos corporativos, de segurança, na verdade. Isso aí. Tem certeza? Terminei. Mesmo antes da faculdade, todas as listas de trabalho? Assim, eu já trabalhei de entregar tá árvore, entregar árvore, tá bom. Cara, todos os trabalhos, acho que isso é uma... Sei lá, eu já fiz, por exemplo, desenho no muro de escola e ganhei por isso. Eu ganhei entregar planta. Não precisa ser só as coisas que você ganhou, mas tá vendo que sim, o que tem a ver, assim, eu já trabalhei com lazer e recreação, mas tudo a gente já vai descobrir o que isso se encaixa. Então, por exemplo, você não treinava futebol? Sim, nossa, verdade. Nossa, cara, verdade. Eu já trabalhei de entregar uma feira, vender pastel. Coloca aí. Entregador de pastel. Feira. Em software tem muita coisa. Vender pastel. Fazer pastel e entregar pastel. Já trabalhei de entregar panfleto. Nossa, é muita coisa, cara. Isso. Beleza, acho que é isso. Listou aí? Listei. Bastante coisa, então. Bastante coisa. Boa. O que tem de interessante nessa tua lista aí? Olha, futebol. Acho que até ano passado eu estava tentando ser jogador de futebol. Bom. Então, tanto que na época eu não pensava em fazer nada profissionalmente fora disso. Tanto por isso que é um pouco difícil ter clareza no que eu quero, porque a clareza que eu tinha fixo, assim, era bem transparente, era futebol. Então era isso que eu buscava, acordava às 6 horas da manhã, ia para Santa Felicidade, de segunda a sexta, depois ia para academia. Então ali era a minha maior clareza naquele momento. Daí o que eu vou querer que você defina agora de grandes acontecimentos na sua vida, não pensando apenas no aspecto profissional. Então, o que aconteceu que você julga hoje na sua vida, de 20 anos de idade, que são aquilo que trouxe alguma mudança ou que te colocou em uma posição de ter que tomar uma grande decisão. E daí, para isso, vou te passar aqui a montanha-russa profissional. Legal. E a ideia é que isso daqui é primeira vez que você pensou em ter uma profissão, um trabalho. Por exemplo, no meu caso, eu tenho lembranças lá de quando eu era criança que, sei lá, meus pais falavam que eu queria ser astronauta, mas a primeira vez que eu lembro mesmo era eu querendo ser presidente do Brasil. É o meu primeiro momento. Então, na minha aqui, o que eu ia colocar é ser presidente do Brasil. Na tua, eu quero que você lembre o que foi a primeira vez que você pensou em ter um trabalho. Não necessariamente você trabalhou nisso. E aqui, no final da setinha, aqui é o momento que você está hoje.
Tá. E daí coloque aqui em cima da linha o ano e o acontecimento. Pode ter sido alguma coisa pessoal ou alguma coisa profissional. E aí, como que foi? Terminei, foi bom, eu fiz bastante coisa. Acho que foram, por mais que ainda eu sou novo, né? Mas acho que eu tive bastantes feitos e acho que isso também me ajudou a ser como eu sou hoje, amadurecer. Tá, agora que você marcou esses marcos da tua vida, queria que você relacionasse com essas coisas aqui, ó, que você listou. Então eu queria que você pensasse no seguinte: o que foi positivo, que foram experiências positivas, olhando com a cabeça do Gabriel de hoje para o passado. Você coloca aqui para cima. Quanto mais positivo, mais para cima. E o que foi negativo, quanto mais negativo, mais para baixo. Por exemplo, assim, entrega de panfleto. Na época, talvez para você fez total sentido, mas você olha hoje e fala, nossa, tipo, foi uma experiência merda. Daí você coloca aqui para baixo. Tá. Daí, sei lá, jogador de futebol. Por mais que hoje você não esteja, mas enquanto você estava trabalhando para isso, pô, isso foi muito legal. Tô chutando, mas só para você entender o jeito que faz a ferramenta. Beleza? Então agora é hora de colocar isso daqui de acordo com a linha do tempo, priorizando o seu nível de satisfação naquela época. Ok. Terminei. Terminou? Beleza. Agora chegou a hora de você usar o liga-liga dos pontos. Liga. Cronologicamente, né? Então, do mais antigo para o mais novo. Qual que é o primeiro? Bom. É esse daqui ou esse daqui? É o futebol. Então vai ligando os pontos, fazendo aí o teu zigue-zague. Dá para ver bem claro que teve 2 pontos que caíram, né? Aqui e aqui. Me conta o que teve nessas 2 experiências que fizeram o teu nível de satisfação diminuir. Bom, acho que panfleto e feira, vendo hoje. Na época, eu trabalhei um dia em cada emprego. Assim, era novo, então o dinheiro era bom, mas vendo profissionalmente não me acrescentou em muita coisa. Então acho que seriam experiências que poderia não ter tido. E aqui teve um que você colocou para cima, né, no nível de satisfação, então foi legal, mas por que ele é o que tem a menor nota aqui entre eles? Estava vindo numa crescente, né? Daí deu uma caída. Qual que é essa função aqui? Então, esse aqui foi quando eu fui atendente receptivo. Aham. Assim, me ajudou muito porque eu aprendi minha comunicação melhor, a lidar com pessoas, com clientes, a me superar, mas foram 2 anos. Se eu tivesse talvez em outra área, em outro emprego, eu poderia ter aprendido mais. Dá pra dizer que ficou muito tempo aprendendo a mesma coisa. Isso, exatamente. Tipo, estagnou uma hora. Assim, não era um lugar que eu aprendia muito, mas mesmo assim eu consegui extrair alguma coisa boa. Mas não significa que eu só extraí, poderia ter extraído coisa melhor, entendeu? Sim. Se eu estivesse numa outra área, se eu estivesse no estágio que eu tô hoje há 2 anos, seria muito melhor. E repara também aqui, ó, ficou um padrão bem legal, né, que você tá vindo numa crescente, né? Isso. O que é esse daqui? Bom, isso aqui que é o que você tá com o maior nível de satisfação até hoje, né? Eu destaquei, na verdade, isso é uma coisa muito boa. Hoje eu estou muito satisfeito com o meu estágio. Né, assim, o que eu procuro hoje é aprendizado. Então, isso está me dando muito aprendizado. E também é um ambiente legal de trabalho. Eu acho que isso, assim, não tenho o que reclamar, sabe? Sim. Tá tudo muito bom, assim. E também é um lugar que, vendo hoje, o que eu busco mais é um aprendizado. Eu acho que nessa época eu estou em aprender, moro com meus pais ainda, não tenho nenhuma conta, então acho que esse momento é de eu aprender mesmo. E também, pensando a longo prazo, é um lugar que eu acredito que me dê suporte também. Sim. E o que me chama mais atenção na tua montanha-russa profissional, não por ela se destacar assim, mas é essa questão de você ter uma clareza, né? A tua vida profissional começa ali com um grande marco de quero ser jogador de futebol. Você ficou quanto tempo nesse quero ser um jogador de futebol? Eu acho que, 10 anos. 10 anos. Então, ou seja, é o teu pensamento mais consistente ao longo do tempo. Sim. Como que você, olhando o que você acabou de preencher, me explicaria essa mudança ou isso daí? Bom, acho que assim, o que me fez mudar depois de tentar 10 anos, eu acho que foi a idade.
né? Eu já tentei até ano passado, então eu tinha 19 anos. Eu acho que já foi um tempo totalmente estourado, né? 19 anos é quase impossível. Mas por que eu continuei tentando, né? Porque eu precisava receber um não de vez, saber, não, tentei, para depois, eu preferia me arrepender de tentar do que depois ficar, tipo, o resto da vida se remoendo pensando que eu não devia, exatamente, eu não tentei, devia ter tentado, voltar no tempo. Então, por mais que era uma coisa difícil, assim, que eu pensava, não vai dar certo, mas mesmo assim eu decidi tentar. O que me fez mudar, basicamente, foi a idade. Se eu tivesse, por exemplo, com 14, 15 anos hoje, eu ia continuar tentando. Eu ia continuar indo atrás, porque foi o meu maior sonho de criança. Acho que toda criança, a maioria, né, tem esse sonho. E claro que hoje acaba que isso ofusca, porque a idade passa, você começa a saber que você tem que correr atrás profissionalmente. Então acho que o grande feito ali foi realmente a questão da idade. E qual que é a relação que você vê do futebol com essa carreira nova que você está querendo seguir? O mercado de desenvolvimento, o que eu tenho aprendido, é que ele é um mercado que sempre tem muita vaga, mas é que nem futebol, sempre vai ter vaga, mas que precisam de pessoas qualificadas. Na verdade, se a gente for colocar um link, é a mesma coisa praticamente. Só que a diferença é que o mercado de desenvolvimento você tem tem tempo, né? Paga quase o mesmo salário. Mais ou menos. E, bom, acho que a relação é isso. Tem muito mercado nas duas áreas, mas a diferença é que você tem que ser muito qualificado para você se enquadrar bem numa vaga. Seja ela como se fosse um jogador de futebol, né? Ou seja também você ser um desenvolvedor, um emprego bom que remunera bem, que é uma empresa boa. Então sempre tem essas vagas, mas você tem que ser um bom profissional. E se fosse para linkar o que eu posso ser nisso, é dedicação. Né? Da mesma forma que eu fui como jogador, semanalmente, todo dia, é a mesma coisa no que eu sou hoje. Sim. Exatamente. É a questão de dedicação, de você ir atrás. Você tem todos os meios. Na minha área, o que é? Você estudar uma linguagem, se entender mais daquela, virar um especialista naquela linguagem. Se você virar especialista, então é como se você tivesse a faca e o queijo na mão, só falta você fazer, entendeu? Sim. E agora que você preencheu a ferramenta, o que você viu nela de importante para você e o que você vê que tem nela de importante para outros colegas seus, outros universitários nessa ferramenta que pode ajudá-los? Por mim, isso me ajudou a ter clareza de como eu sou, os meus pontos positivos, de como eu já fui antes e o que pode ser trabalhado. Eu acho que minha linha do tempo, ela passa que eu sempre fui uma pessoa que tive clareza no que eu queria, eu sempre tive claro o que eu quero ser, o que eu quero ter de retorno, mas foi algumas altos e baixos que eu não tive clareza no que eu ia fazer. Eu sabia o que eu queria, mas não sabia o que eu ia fazer. Então acho que se alguém tem uma dúvida no que quer fazer, em que área quer seguir, às vezes a pessoa tem até clareza onde ela quer chegar, como eu tinha, como eu tenho, né? Mas às vezes ela não tem clareza em como fazer. Às vezes, por exemplo, futebol eu vi que eu era dedicado. Às vezes a pessoa fica pensando, qual que será que é meu ponto positivo? Por que será? Então isso aqui, de certa forma, você reflete, que às vezes a gente não vai parar no dia, vamos refletir o que eu fiz antes. Ninguém para fazer isso. Sim. A tua vida é muito corrida, você não tem tempo para fazer isso. Então, quando você para realmente, vou fazer tudo que eu fiz aqui, o que foi grande feito para mim, você vê como que você chegou naquele grande feito, como que você era, o que você aprendeu, e você começa a aplicar isso. Então, se fosse para dar uma dica para alguém, fosse para falar, olha, faz isso aqui, seria por este motivo. Vai te ajudar a ter mais clareza em como você em como você vai fazer para chegar lá, e o que você pode fazer hoje. Seria isso. Caramba, hein? Depois dessa venda que o Gabriel fez, se você que assistiu aí a nosso bate-papo, quer ter mais clareza e entender os padrões da tua tomada de decisão até agora e como isso pode te ajudar nas próximas escolhas profissionais, faz o que, Gabriel? Faz a montanha-russa profissional. Faz o quê? Faz a montanha-russa profissional. Então o link está aqui embaixo no descritivo. Gostou da ferramenta? Faz o download, preenche e deixa nos comentários como que foi preencher essa ferramenta para vocês. Fechou? Fechou. Valeu. Fechou? Aí, obrigado. Show off ball? Show off ball.